Pessoal, como contei para vocês, o presidente da República vai se reunir com líderes de todos os partidos da base do governo na Câmara dos Deputados. Esse encontro será ali no Palácio do Planalto. Eu vou chamar aqui o André Anelli, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E tudo isso tem a ver com as emendas parlamentares e todas as polêmicas que estão envolvendo essas emendas, né, Anelli? Conta aí, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula realiza logo mais, por volta das 5 da tarde, essa reunião que está marcada para 5, mas deve começar bem depois, aqui no Palácio do Planalto, em relação então a esses líderes partidários, reunindo líderes de 14 partidos, aqueles partidos que são considerados da base aliada do governo, para discutir primeiramente essa questão que você destacou, Evandro, de fato, a distribuição das emendas parlamentares. Houve nos últimos dias um entendimento entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, no sentido de garantir mais transparência, rastreabilidade, correção para as emendas parlamentares e, logo depois disso, um prazo de 10 dias para regulamentar essas questões que vão trazer mais transparência ao repasse desse dinheiro. Esse vai ser o principal ponto dessa reunião, logo mais aqui no Palácio do Planalto. Mas o presidente Lula aproveita essa reunião ampliada com líderes partidários da base para outras questões também, uma vez que o Congresso Nacional exerce nessa semana o chamado esforço concentrado. É quando os parlamentares acabam se reunindo para votar por atacado, por assim dizer, algumas propostas que são prioridade não só do governo, mas também do próprio Congresso Nacional, e o governo quer garantir o andamento, por exemplo, da regulamentação da reforma tributária e também do projeto Acredita, aquela iniciativa que facilita a distribuição de crédito para pessoas de baixa renda. Então o governo federal tem basicamente dois objetivos com essa reunião, logo mais aqui no Planalto, que é justamente então discutir a distribuição das emendas e também os projetos prioritários do governo federal. 14 partidos é que vão fazer parte dessa reunião. Lembrando que o presidente Lula costuma fazer reuniões com líderes partidários no começo da semana, mas é uma reunião geralmente mais reduzida, em que ele traz os líderes do governo aqui para o Palácio do Planalto para discutir a pauta da semana. Hoje não. Hoje é uma reunião mais ampliada, traz os dirigentes, os líderes, melhor dizendo, desses partidos no Congresso Nacional, porque o governo sabe que com a proximidade das eleições é preciso aproveitar uma semana como essa, em que os parlamentares estarão aqui em Brasília para fazer andar as pautas de interesse do governo federal. Reunião logo mais às 5 da tarde aqui no Palácio do Planalto. Nesse momento vai começar aqui também na sede do Executivo um evento alusivo aos atletas das Olimpíadas de 2024, os atletas que foram medalhistas representando o Brasil em Paris, na França, e logo depois então desse evento é que o presidente Lula se reúne com os líderes partidários. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Bom trabalho para você. Se tiver novidade, grita a gente aqui. Já quero conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade lá em Brasília para entender dele como que esse tema acaba unindo todos os partidos, né? Sejam de oposição ou da situação nesse encontro que vai acontecer com o governo federal hoje, com o presidente da República. Todo mundo está de olho no dinheiro e na maneira como ele vai ser executado a partir de agora. Se todas as questões de transparência serão atendidas ou se eles vão dar aquele jeitinho de sempre, né, Zé Maria? Olha, tema que une todo mundo aqui é um tema espinhoso, né? Eu acabo de receber informação de que o presidente da Câmara dispensou a exigência de presença aqui em Brasília. Então, será uma semana mais esvaziada. Então, esqueçam aquela história do processo vagalume, e é o tal do vaga, e de vez em quando um lume que a gente não sabe ainda quando esse lume vai aparecer. Esse processo indo para o telefone celular, ele fortalece a posição dos líderes e principalmente o presidente da Câmara, porque ele não dá aquele, vamos dizer assim, espírito do Congresso Nacional, que é a presença no plenário, os debates diretos, né? A possibilidade de mudar um ou outro projeto, então reduz muito a atuação do parlamento. Portanto, esta será uma semana também de dispensa de exigência de presença por aqui. É fácil entender o porquê os deputados e senadores colocam tanta atenção, tanta energia exatamente nestas emendas parlamentares. Elas servem a todos, cada um à sua maneira. É incrível que um dos maiores articuladores aqui da política no Congresso Nacional,
o Henrique Argrives, ele era sábio e entendia o Congresso porque ele entendia que cada parlamentar quer uma coisa e ai de quem der a coisa errada para o parlamentar. Acredite, mas alguns querem apenas uma fotografia com o presidente, a proximidade com o presidente da República. Outros querem dinheiro vivo, há os que querem cargos e os que querem dinheiro para as bases, ou seja, tudo é resolvido através de emenda. Quem quer dinheiro pode vender as emendas para as empreiteiras. Quem quer melhorar o seu município pode mandar as emendas para o município. E quem quer afagos pode afagar instituições, ONGs, através das emendas. Então, as emendas acabaram sendo a solução para todo o Congresso Nacional. Se acabar a emenda, o Congresso fica sem saber exatamente a que veio. Agora, Fábio Piperno, qual que deve ser a estratégia do presidente da República ao discutir essa liberação de emendas? Porque ele tem criticado bastante a maneira como o Congresso vem atuando com esse dinheiro, né, com esse orçamento, chamando os parlamentares de possíveis sequestradores do orçamento público. Você acha que ele vai conseguir conduzir algo que atenda, então, de maneira mais efetiva a expectativa dele em relação à forma como esse dinheiro deva ser distribuído? Eu acho que ele pode, no máximo, incentivar os parlamentares a, quem sabe, entrarem numa guerra de guerrilhas por comunicação, né? Ou seja, explique. Informar o país o que está realmente acontecendo, porque o que ocorre hoje é um escândalo. O Zé Maria fala muito em vagalumes, né? Então, a gente vive uma situação em que os vagalumes e os vagabundos. Uns iluminam, os outros preferem agir na escuridão, né? Sem deixar suas digitais. Então, é preciso que o país conheça quem são esses que não gostam de deixar as digitais nesses recursos que acabam se esvaindo, sabe-se lá por que canais e por que dutos. Então, até porque, do ponto de vista de números, não há muito, por exemplo, que o governo fazer, porque ele tem mais ou menos 1/4 do Congresso fiel, né? Aqueles que realmente são ligados ao governo por questões, enfim, ideológicas e programáticas. Há um outro pedaço que o governo consegue atrair por conta, aí sim, de favores e que, se não são materializados pelas emendas, ocorrem muitas vezes por cargos, por nomeações, e a gente sabe que isso ocorre e vai acontecer sempre. Então, já que essa é uma batalha perdida, se o governo quiser ir de peito aberto para tentar, de alguma forma, frear isso, pelo menos que essa base seja mais ruidosa. Agora, é também importante saber se ela vai ter o interesse de contrariar a maioria que usufrui dessas benesses. Porque a gente está falando de todo mundo com atuação igual, né? Independentemente de que lado esteja. Gostei do seu trocadilho, Piperno, e eu quero mostrar para vocês por que há essa preocupação com a fatia do orçamento que hoje é ocupada pelo Congresso. Eu vou trazer isso em números para que vocês possam compreender, então. Se a gente olhar para 2015, o gasto do governo federal, ou do orçamento, com as emendas, era de 3,4 bilhões. Se a gente olhar para 2024, essa fatia do orçamento com as emendas parlamentares chega, então, a 37,8 bilhões. A gente está falando de 11 vezes mais. Então, percebam, de 2015 a 2024, o quanto esse pedaço do orçamento foi sendo ocupado pelos senadores e deputados com o empenho de emendas parlamentares. Se a gente for olhar para os valores totais, então, de 2015 a 2024, a gente está falando de um gasto aí de 213 bilhões de reais. Então, vejam a quantia que sai do orçamento e que vai para as emendas parlamentares. E a gente sempre faz questão de ressaltar aqui que não é ruim ou negativo que haja a emenda, porque ela também é importante para levar esse dinheiro público até essas bases, até esses locais que elegem esses deputados. Afinal, a gente está falando de cargos que representam as regiões do país, sejam estados ou sejam as regiões, as localidades. Esse trabalho é importante porque esse deputado tem contato com aquele reduto que o elegeu. Então, ele deveria saber o que esse reduto precisa e trabalhar para que ele tenha tudo isso a partir das emendas parlamentares. O que a gente questiona é a transparência e por que o Congresso fica tão resistente em divulgar o caminho todo, do começo ao fim, porque esse dinheiro é nosso. Gustavo Segré. Mas eu vou tentar trazer. Primeiro, parabéns. O Piperno deu maravilhosamente
bem uma demonstração de como a diferença de vagalumes e vagabundos. Mas eu vou tomar os 3 princípios que passou o nosso Zé Maria, que disso sabe muito. Olha que curioso. Primeiro, dinheiro, através da construtora. Segundo, base eleitoral, aonde ele foi escolhido. Terceiro, entidades, e eu acho que não esqueci nenhum, Zé Maria, entidades que querem ser favorecidas. Hoje, o ministro Flávio Dino já mandou que vai fazer auditorias em termos de transpasse de dinheiro à ONG. Nunca imaginei que eu ia dar os parabéns para o Flávio Dino, mas ele está de parabéns. É dinheiro público, o dinheiro público deve ser auditado, temos que ter esse controle do que é, aonde vai, por que vai e quem manda. Mas olha que curioso como o sistema foi se bloqueando. Quando a gente avalia a quantidade que você mencionou agora no gráfico, Evandro, estamos falando de quase um déficit fiscal do ano passado. Não é um valor menor. E aí a gente vê, imaginemos que qualquer um de nós 3, você, Zé Maria, quer entrar na política, queremos entrar na política. Já saímos em menos 30. Por quê? Porque hoje quem está, ele tem recurso para mandar dinheiro público, não é dele, é público, para sua base eleitoral, o que favorece eleitoralmente essa pessoa perante alguém que não é do sistema e que quer entrar no sistema. Por quê? Ele já está mandando dinheiro, já tem aquela promessa cumprida de dizer, se você continuar me votando, eu continuo mandando dinheiro público para que, sem contar construtoras e organizações não governamentais que têm um indício aí de coisa errada, mas que ninguém foi fundo. E aí o governo disse, não, isso aqui é uma sequestração de recurso público. Coincidentemente, a sua base eleitoral, o PT, e os seus programas aliados votam contra o governo. Porque aí não interessa se tem sequestro de recurso público ou não. Interessa o recurso de cada um. E a minha pergunta é, teoricamente, talvez eu esteja errado, o deputado representa o povo, está para servir os interesses do povo. O senador representa o Estado, está para servir os interesses do Estado. Porém, essa questão das emendas mostra que a única coisa que querem é servir os interesses deles mesmos. Fala, Gani. Exatamente, perfeito, Segré. São os interesses corporativistas, né, fisiológicos, esse patrimonialismo que está no Brasil desde a sua existência. Agora, eu vejo que não é uma briga por transparência. Na verdade, é uma briga orçamentária. O governo federal, o poder executivo, utiliza o motivo nobre da transparência para, de alguma maneira, frear este poder do Congresso Nacional em cima do orçamento. Isso é muito comum. A gente usa palavras nobres para esconder os objetivos escusos. Por exemplo, lutamos por democracia, por debaixo do pano coloca censura. Lutamos pela transparência, mas na verdade é uma briga orçamentária. E por que eu falo isso? Porque quando houve a costura na PEC de transição e o Supremo Tribunal Federal corretamente derrubou o orçamento secreto, houve um acordão entre governo e Congresso Nacional para a continuidade do orçamento secreto com outro nome. Virou emendas PIX, né? Ali dentro das emendas impositivas individuais e também as emendas de comissão. É ali onde continuou o orçamento secreto. Então a briga não é por transparência. Tomara que isso resulte em mais transparência com o nosso dinheiro, mas é uma briga orçamentária entre Poder Executivo e Congresso Nacional, mediada pelo Supremo Tribunal Federal. Que foi, Piperno? Eu vi que você discordou de algumas partes aqui da fala do Gani. Sim, de algumas partes sim. De fato houve lá um acordão, mas veja bem, é claro que é uma briga por dinheiro, sim, é evidente. Isso acho que ninguém discute, ninguém é ingênuo a ponto de, enfim, discordar disso. Embora exista essa briga, é fato que a transparência não é que ela é necessária, ela é fundamental, ela é um direito da sociedade. Concordo. Então, um dos lados dessa briga toma o lado correto, que é brigar por transparência. Agora, vejam, diferente de Dilma, Temer e Bolsonaro, e nós estamos falando de governantes com perfis diferentes, o presidente Lula, ele quer lutar pelo orçamento, sim, para que o executivo possa executar uma parte maior. E nisso ele está correto. Erraram Dilma, Temer e Bolsonaro, que por motivos distintos, talvez,
acabaram lavando as mãos. E olha, Congresso, você faz o que você bem entende, tanto que essa bolada se multiplicou por 11, como a gente acaba de mostrar. Isso está errado e isso tem que ser contido. E a gente está falando de 3 também presidentes da Câmara diferentes nesse período, né? Porque tem Eduardo Cunha, que de alguma forma foi o idealizador, depois teve Rodrigo Maia, que foi ali, né, aquele que ajudou a engordar essas emendas durante esse período que o Piperno falou. E aí vem Arthur Lira, que é um extremo executor de tudo isso até esse momento. Que foi, Gani? Não, o Piperno, só para deixar claro, concordo absolutamente com o que você colocou, inclusive foi exatamente o que eu falei. A transparência é fundamental, a gente exige isso. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão correta nesse sentido, o ministro Flávio Dino, mas que o presidente da República não briga, esse não é o motivo principal. Por transparência, não é a transparência que ele está brigando, não. Ele está brigando por orçamento. A briga é orçamentária vendida no rótulo da transparência.